Acabei de deixar os meninos na escola e eu quero bater um papo com você de uma troca que eu tive com uma mulher. E vai ser bem bacana eu trazer e contextualizar essa história, claro, sem expor. Nunca eu vou expor o que as mulheres compartilham comigo, até mesmo é um sigilo profissional. Mas as histórias que são ditas é necessário ser trazidas, até mesmo porque através de uma história a gente aprende, né? E enquanto eu tô voltando pra casa eu quero compartilhar. Na nossa troca, ela trouxe pra mim que é casada já há bastante tempo, já tem um filho, tem negócios junto com o marido e tava numa situação muito difícil no casamento, que assim como todo casamento, né, gente? Tem seus altos e baixos, tem seus desafios, tem seus dias bons e seus dias ruins, que faz parte da vida, né? E aí, nessa troca, ela compartilhou comigo que ela estava assistindo o meu vídeo sobre conversas difíceis e como encerrar ciclos. Eu vou deixar ele linkado aqui embaixo depois. E ela chorava quando ela estava assistindo esse vídeo, porque ela achava que era o fim do casamento dela. E ao assistir esse vídeo, o marido viu ela chorando e os dois começaram a conversar. E essa conversa foi necessária, né? E aí eu não vou entrar em detalhes. E eles se entenderam. E aí o que eu quero dizer com essa pequena história, esse pequeno compartilhar dessa mulher pra você, e até mesmo com base no que eu passei também, né? Eu falei pra ela assim que nós devemos lutar pelo nosso casamento até a última tentativa, gente. Até a gente ver que não tem mais chance. Até você falar, pô, eu tentei. E lutar pelo casamento é no sentido de você dar mais até mesmo que a outra parte. Porque por muitas vezes a outra parte não tá enxergando, o marido não tá enxergando algumas coisas, mas é necessário ter as conversas difíceis. Por quê? Porque são nas conversas difíceis que você vai conseguir mostrar pra ele o que você tá sentindo, como você quer se sentir, o que você espera desse relacionamento, da troca de vocês. Porque querendo ou não, que nem ela já tem um casamento longo, tem filho, então assim, tem muitas coisas em comum. E aí eu te falo agora de um lugar de uma mulher divorciada. Gente, é muito difícil o divórcio. Já se passaram 9 meses e ainda tá bastante desafiador, principalmente envolvendo a parte das crianças. Eu não imaginava viver coisas que eu ando vivendo. E ainda assim, eu te falo, lute pelo seu casamento. Porque eu tenho essa paz dentro de mim, que eu tentei. Que eu fui até onde eu pude ir, que eu aguentei ir. Só que tem certos momentos da vida que a gente precisa entender até onde a gente vai. E aí eu vou contar uma história do sapo na panela. Quem já ouviu falar dessa história do sapo na panela? Foi colocado o sapo dentro de uma panela com água fria e ligou o fogo. E ao ligar o fogo, a água começou a se aquecer. Só que foi gostosinho, não foi como eu colocar o sapo na água quente. Porque se eu coloco o sapo na água quente, imediatamente ele vai pular. Porque ele não vai se adaptar àquela temperatura da água quente ou fervendo. Só que, conforme a água vai esquentando, o sapo ele foi se acostumando com a água morna, a água um pouquinho mais quente. Ela foi subindo a temperatura e aí ele achava que ele conseguiria suportar as temperaturas da água, porque foi se acostumando, né? Nossa, esses motoqueiros me deixam doida. A pulseira do Bibi fez eu pôr hoje de manhã. E aí a água vai esquentando, até chegar um ponto que o sapo foi cozido. Por quê? Ele não viu que ultrapassou o limite de que ele suportaria. E aí aqui essa história não é sobre um sapo, é sobre a gente entender os limites que a gente precisa estipular para nossa vida, para nossa sobrevivência,
você precisa entender isso. E esse processo de autoconhecimento, de você se olhar, de você cuidar de você, é nesse aspecto que você constrói isso. Por quê? Porque a gente precisa entender até onde a gente pode ir para que a gente não seja cozido e a gente possa sair, a gente ter forças de sair. Porque quando a água estava morna, o sapo conseguiria sair de lá. Se ele pulasse, ele sairia. Só que aí ele vai achando que ele aguenta um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. E aí nessa troca com essa mulher, eu fui e falei, luta pelo seu casamento, lute. Mas também falei pra ela, se priorize. Cuide de você. Você é uma mulher linda. Cuide do que é importante pra você. E ela trouxe pra mim que ela tava se cuidando, se priorizando, se colocando em primeiro lugar. E eu reforcei pra ela e reforço pra você aqui. Não é egoísmo você se colocar em primeiro lugar. Não é. Muito pelo contrário. Eu falei ainda pra ela e falo pra você. Ela se colocando em primeiro lugar, ela vai estar melhor com ela. Ela vai estar melhor pros filhos. Ela vai estar melhor pro esposo. E ela vai estar melhor pros negócios. Então, ou seja, para tudo que a gente for fazer, se a gente se cuida primeiro, se eu tô bem, se eu tô nutrida, se eu tô oxigenada, se eu tô respirando, eu cuido dos meus melhor, eu faço as minhas coisas melhor, eu dou mais amor. E uma outra coisa que eu trouxe para ela na nossa troca foi que se conecta com seu esposo, vai beijar na boca, vai fazer sexo. Um casamento precisa existir isso, gente. Não é normal um casamento que não tenha mais isso. Por quê? Porque na intimidade do casal, no beijo, no sexo, é onde a gente constrói, onde a gente se conecta da maior forma. É a maior conexão que existe entre um homem e uma mulher, é nesses momentos. E é nesses momentos que a gente sela a nossa união. É nesses momentos que a gente revigora as nossas forças. E por isso que uma mulher que ela se cuida, ela quer fazer sexo, ela quer ter troca com o marido, porque ela tá gostando dela. Por isso que eu falo que é importante a gente se cuidar. Eu falo que uma mulher que treina, ela tem uma libido muito maior. Uma mulher que ela cuida dela, que ela faz as coisas que são importantes para ela, ela tem uma vontade de viver maior. E consequentemente, ela vai querer desfrutar dos momentos com o seu esposo. Então, por isso que eu falo, por isso quando eu trago que você precisa se cuidar primeiro, é muito importante e não é egoísmo. E por que eu falei isso pra ela e trouxe isso pra ela? Porque num casamento longo, muda, gente. Muda, claro que muda. Eu passei por isso, eu vivi isso, né? Só que ainda assim a gente precisa fazer com que essas conexões aconteçam. Então, assim, sabe, uma vez por mês você ter uma saída com seu marido, pedir ajuda, pedir apoio pra família, pra deixar as crianças, pra vocês terem um tempo junto. Ou então até mesmo não tenham rede de apoio nenhuma. Faça um jantarzinho, começa a promover um ambiente gostoso através de mensagens pro seu marido que você quer, que você o deseja, que você ama estar com ele, ama essa troca de estar com ele. E aí você prepara um jantar, você prepara alguma coisa gostosa que ele goste e que já começa nessa conversa. E aí marido também vai preparando o território da sua mulher também, porque eu falo que a gente é muito imaginativa, né? Então a gente gosta disso. Então quando a gente vai começar a preparar, a gente já tá trabalhando essa imaginação pra noite, pra gente tá ainda mais disposta e mais conectada com o momento, né? E de posse disso, o marido também tenha essa troca com a sua esposa. E lutem pelo casamento de vocês, porque é muito gostosa a vida de casada. Eu te falo de um lugar hoje solteira. 9 meses solteira. Eu morro de saudade da minha vida de casada. Eu sinto falta dessa rotina. Eu gosto muito mais da vida de casada do que da vida de solteira. É um vazio que eu sinto aqui dentro de mim. E que eu estou aprendendo a preencher comigo, né? Com os meninos. E na construção de novos relacionamentos, de novas experiências, de novas coisas que eu tô descobrindo que eu gosto de fazer, para poder não ter esse vazio. Porque aquilo, eu já falei isso em outros vídeos,
um relacionamento amoroso, ele não é a solução dos nossos problemas e não pode ser a nossa linha de chegada, não. A nossa maior linha de chegada é o nosso auto-amor, é o nosso autoconhecimento, é a gente ter a nossa liberdade de estar em lugares, com pessoas porque eu quero estar lá e não porque eu preciso ou porque eu dependo, tá? Então, diante dessa troca que eu tive com essa mulher, eu acredito em relacionamento, eu acredito no casamento, eu acredito no amor, eu acredito, de verdade, gente, eu acredito. Até que eu quero casar de novo, quero viver de novo, ter um relacionamento, porque eu acho saudável essa troca. Duas pessoas juntas, elas são mais fortes para poder construir sonhos, realizar sonhos. E quando a gente tá de posse disso, a gente... Um é uma força motriz, um é um apoio, um incentiva o outro. Então, ou seja, é muito mais gostoso estar junto do que estar sozinha. Te falo desse lugar que estou vivendo. Mas a gente precisa saber até onde é o nosso limite. Como eu trouxe a história do sapo, né? Então, mulher, lute, faça a sua parte. Faça a sua parte. O seu marido também tem responsabilidades. E eu evidenciei isso na minha troca com essa mulher. Por quê? Ele foi atrás dela para conversar com ela. Por muitas vezes o homem, ele se fecha mais. Por que o homem se fecha mais? O homem é mais duro de falar. É normal. Nós, mulheres, temos mais essa facilidade de falar. Por isso que eu falo que a gente pode ser a pessoa que começa as conversas difíceis. E trazer e expor em detalhes o que você está sentindo e o que você deseja sentir. Mas... o homem, ele também tem que estar disposto a lutar por aquilo. Ele tem que estar disposto a querer fazer aquilo acontecer. Porque não, uma parte só não faz, né? As duas partes precisam fazer para que as coisas aconteçam. Então, até onde ir? Até o seu limite. Sabe? Cada pessoa sabe onde é o seu limite. Cada pessoa sabe até onde ela vai, até onde ela foi, até onde ela pode ir. Né? Seja clara, seja realista no sentido de que eu lutei, sabe? De você olhar e falar assim, eu fiz, eu tentei, eu busquei conversa, eu busquei apoio médico, busquei apoio psicológico, eu busquei, sabe? Tentei alternativas para poder a gente se conectar novamente. E aí não é tentar só uma vez, né, gente? É tentar várias vezes, várias. E ao tentar várias vezes, e aí você vendo a forma como o seu cônjuge age, você segue lutando até onde é o seu limite. E aí, diante disso, você precisa também entender que precisa ter um limite. Por quê? Porque depois de um ponto que a gente luta, se a gente não estabelecer esse limite, aí é sobre nós. Aí é sobre eu ser cozida na panela. E aí ali eu perco todas as minhas forças. E aí eu me desconecto de mim. E eu me torno uma mulher que não é o que eu vim aqui para viver, né? Casamento não é perfeito. Casamento exige que a gente cuide o tempo todo. Vão ter fases boas, vão ter fases ruins? Vão, faz parte. Nas fases boas a gente tem que aproveitar, a gente tem que se conectar mais. Nas fases ruins a gente tem que ter atenção, a gente tem que se dedicar para essa construção, para o que a gente quer viver. A questão toda é, sai do modo automático. Sai do modo automático. Lute pelo seu casamento. Eu tive algumas experiências, eu vou só relatar isso e vou fechar já o vídeo. Eu tive algumas trocas de umas experiências que eu vivi aqui, de pessoas que eu conheci e nova rede de amigos que eu tô começando a construir. E nessas trocas tinham pessoas casadas, bastante tempo casadas, pessoas divorciadas e pessoas, que essa que foi o mais chocante pra mim, que são casadas no papel, moram na mesma casa, mas são divorciados. Cada um tem sua vida, cada um vive a sua vida. A mulher faz as escolhas dela, tanto é que só uma parte estava nesse contexto que eu estava, que eu vivi, que eu conheci. Eu não conheci a outra parte,
do cônjuge, né? Isso foi uma história com um homem e com uma mulher. Ambas as partes, eu soube dessa história, eu presenciei, tive a troca nessa conversa. E o outro cônjuge não estava. E era normal para eles, sabe? Se relacionar com outras pessoas. É normal sair. E aí, questionando, tentando entender o porquê que não tem a separação, porquê que não finaliza aquilo e se põe disponível para poder viver algo novo, ou até mesmo ficar solteiro, né? Sabe que eu me surpreendi? Eu achava que era até pelos filhos, não. Por conta de posses, por conta de finanças, por conta dos negócios. Porque teria que dividir os negócios, porque teria que dividir casa, dividir bens, dividir as coisas. E por conta disso se mantinham casados e até mesmo a mulher aceitava as situações que o homem colocava. Por quê? Porque ela tem viagens, ela tem de tudo, tem carro, tudo funciona. E o homem aceitava a situação porque ela estava em casa, cuidava dos filhos, as coisas funcionavam. E aí ele não perdia toda a posse que ele tinha, todos os negócios que ele tinha. E aí aqui não é sobre o que é certo ou errado, né, gente? A gente não tá aqui pra julgar, não cabe a mim, né? Mas assim, no meu entendimento, eu não me relacionaria com um homem desse porque é um homem indisponível, né? Eu sou uma mulher disponível e eu quero viver um relacionamento com uma pessoa disponível. E construir uma história assim não faz sentido, né? Como eu vou construir um relacionamento com um homem ou uma mulher, né? Que ainda tem conexão com o seu cônjuge por bens, por conta das coisas, né? Não faz muito sentido, né? Enfim, o vídeo de hoje era para trazer um despertar no sentido até onde a gente deve ir. A gente deve lutar. Ai, buzitei. A gente deve lutar sim pelo nosso casamento. Você deve fazer, você deve dar o passo, você deve buscar, você deve lutar. Mas só lembra para não passar do limite da água fervendo. Porque se a água ferver, você vai cozinhar. E aí não tem mais saída. Tá? Eu espero do fundo do meu coração que vocês possam... Mulheres que estão passando por uma fase difícil no seu casamento, que possam entender que você é capaz de lutar por isso e você também é capaz de sair disso. É uma escolha. Ambas as escolhas vão ter consequências. Mas para que você não se arrependa de sair, lute primeiro. Combinado? Eu espero que tenha feito sentido, ou uma boa companhia, ou um lançar de sementes que possam frutificar coisas boas na vida de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo!